Fala, fiel! Se ajeita aí porque hoje o papo é daqueles que a gente gosta. Bastidor quente, informação e, claro, muito Corinthians. O torcedor já tá de saco cheio de promessa e quer saber o que realmente está acontecendo dentro do clube. E olha, as notícias não são poucas, viu? O clima nos bastidores anda pesado. O ambiente tá tenso. E para variar, tem polêmica envolvendo a diretoria, o Fabinho Soldado e até nomes que vêm de fora. Pois é, o Corinthians pode estar prestes a viver mais um capítulo daqueles em que o torcedor precisa respirar fundo antes de ler a manchete. Vamos começar do começo. Um dos nomes que o Fabinho apresentou para a diretoria vem do Flamengo. É isso mesmo, do Flamengo. E não é nenhuma surpresa para ninguém, né? Porque já virou até rotina o Corinthians olhar para lá quando se fala em reforço. Só que, dessa vez, o torcedor ficou dividido. Tem gente que acha que o jogador pode ajudar, mas tem muita gente com o pé atrás, sem paciência para ver o Timão virando um depósito de ex-flamenguista que não deu certo por lá. E a diretoria? A diretoria também não ficou muito empolgada, não. Parece que o nome em questão desagradou geral e causou um certo desconforto interno. O problema é que, dentro do clube, o clima entre Fabinho e a diretoria não anda nada bom. As ideias não batem, os projetos não se encaixam e o discurso já começa a soar bem diferente. Fabinho montou um plano de mercado que não tem nada a ver com a realidade financeira do Corinthians. Ele ganha uma fortuna, cerca de R$ 400 mil por mês, para apresentar um projeto que, sinceramente, não condiz com o que o clube pode pagar hoje. E o torcedor já percebeu isso. A paciência da Fiel com a atual gestão está acabando, principalmente depois de ver contratações que não renderam e apostas que custaram caro. E falando em caro, a situação do Memphis Depay virou um verdadeiro símbolo de como o Corinthians se perdeu na hora de gastar. A contratação foi vendida como um grande acerto. Camisa 10, jogador de seleção, custo baixo, com patrocinador bancando boa parte do salário. Mas quando a conta chegou, a história era outra. O patrocinador só cobre 1/3 do valor. E o restante pesa direto no caixa do clube. Resultado? Um atacante caro, que joga pouco e um elenco com folha estourada. E o pior é que o Memphis acabou virando exemplo para outras tentativas de negócio, como a do Pogba, que quase veio com o mesmo tipo de proposta. Os caras ofereceram o mesmo pacote para o francês. E o problema seria dobrado. Imagina o tamanho do rombo se isso tivesse dado certo. É aquela velha mania de acreditar que o Corinthians pode competir financeiramente com clubes europeus ou com o próprio Flamengo. Só que não dá mais. O clube precisa se encaixar na realidade. O Corinthians está vivendo de entrada. Paga o começo do negócio e depois não consegue bancar o resto. Foi assim com vários jogadores. O Raniel foi assim, o Garro foi assim, e a lista só cresce. É uma sequência de contratos mal estruturados que só fazem o clube se enrolar mais. Parece até piada pronta, como montar um time sem dinheiro. E o torcedor tá cansado. Porque vê um monte de promessa, um monte de discurso bonito, mas o time continua capengando. Enquanto isso, o Flamengo renova contrato com a Arrascaeta, pagando mais de 2 milhões por mês, e o Corinthians está aqui, pagando 6 milhões anuais para atacante que mal entra em campo. A diferença de estrutura é gritante. E a sensação é de que o Timão perdeu o rumo. Agora, a situação do Fabinho Soldado está diretamente ligada ao desempenho do time na Copa do Brasil. A informação é a seguinte: se o Corinthians conquistar o título, ele deve continuar. Mas se perder, o cargo dele balança de vez. E é aí que entra o nome do Paulinho. Sim,
O Paulinho, que a torcida tanto respeita e que tem história com o clube, ele é um dos nomes cogitados para assumir uma função de gestão, mas o assunto divide opiniões. Muita gente dentro do clube acha que ele ainda não está pronto para isso, até porque vinha se envolvendo com projetos ligados à carreira de empresário, o que poderia gerar conflito de interesse. Outros defendem que ele conhece o Corinthians como poucos e poderia ser um nome importante nesse momento. A verdade é que ninguém dentro do clube fala a mesma língua. O Fabinho não se entende com a diretoria. A diretoria não se entende entre si. E o torcedor já não entende mais nada. Enquanto isso, o time segue tentando respirar em meio a dívidas, decisões equivocadas e um futebol que não empolga. O Corinthians de hoje é um reflexo de um projeto mal planejado, cheio de remendos e promessas que nunca se cumprem. E se a gente olhar para a folha salarial, a situação é ainda mais absurda. Tem dirigente ganhando salário de clube europeu, enquanto o Corinthians luta para pagar as contas básicas. O Fabinho, por exemplo, está ganhando mais de 10 vezes o que ganhava antes, sem ter feito nada de expressivo para justificar isso. Ele nunca tinha sido executivo em lugar nenhum antes de assumir o cargo. Chegou no Corinthians direto para uma função de alto escalão e, de repente, passou a ganhar como se fosse o diretor mais experiente do Brasil. E o que o torcedor vê? Contratações que não encaixam, promessas que não se cumprem e um elenco cheio de jogadores que vivem mais no departamento médico do que em campo. O torcedor olha para tudo isso e se pergunta: onde foi parar o Corinthians, que brigava por títulos, que impunha respeito, que tinha planejamento? Hoje parece que o clube vive de remendos, tentando apagar incêndio o tempo todo. Cada semana é um novo problema, um novo processo, uma nova dívida para resolver. E para completar, o clube ainda foi condenado a pagar mais de R$1 milhão para o atacante Everaldo por conta de pendências trabalhistas. É mais um processo que sai caro e mostra como a gestão passada e a atual parecem não aprender com os próprios erros. Enquanto isso, o time em campo vai tentando se reerguer. O Dorival, que é um cara respeitado, parece não conseguir impor aquele espírito mais enérgico que o Corinthians precisa. O elenco se acomoda e o torcedor sente falta de alguém que cobre, que exija, que faça o time correr. O Dorival tem um estilo mais tranquilo, mais de paizão, mas às vezes parece que falta um pouco de cobrança. Aquele pulso firme que o Corinthians sempre teve quando era temido pelos adversários. E isso se reflete no campo, com jogadores que parecem sem motivação, sem intensidade. O Corinthians precisa reencontrar sua identidade e entender que não é só trazer nomes de impacto que vai resolver. O clube precisa de planejamento, de gente que fale a mesma língua e que tenha os pés no chão. Porque o torcedor pode até ser paciente, pode até entender que o momento é difícil, mas ele não aceita ser enganado. A Fiel é apaixonada, mas também é exigente e está cansada de ver o clube ser administrado como se fosse um laboratório de experiências. E se tem uma coisa que fica clara no meio de tudo isso, é que o Corinthians precisa mudar o jeito de pensar o futebol. O clube precisa parar de viver de ilusão e começar a trabalhar com a realidade. O torcedor quer ver um time competitivo, mas também quer ver responsabilidade, quer ver transparência. Quer ver um projeto que faça sentido, porque o Corinthians é gigante demais para ser tratado como está sendo tratado. E agora, com a proximidade do fim da temporada, tudo indica que vem mais mudança por aí. A diretoria vai ter que decidir se segue com o Fabinho, se aposta no Paulinho, ou se parte para uma reformulação completa. Mas uma coisa é certa: do jeito que está, não dá mais para continuar. O Corinthians precisa se reencontrar dentro e fora de campo, e o torcedor merece mais do que promessas e discursos vazios.
O que o fiel quer é ver o Timão de volta ao lugar onde sempre pertenceu, no topo. E o papo continua, fiel, porque o buraco é mais embaixo. Quando a gente fala que o Corinthians precisa se reencontrar, não é força de expressão. O clube vive um momento de confusão generalizada, onde parece que cada setor fala uma língua diferente. E quem sofre com isso é o torcedor, que todo dia acorda com uma notícia nova. Um problema diferente e nenhuma solução concreta à vista. A verdade é que o Timão se perdeu no meio de tanta promessa e de tanta vaidade interna. O Corinthians hoje é um gigante desorganizado, e o reflexo disso está dentro e fora de campo. Nos bastidores, a relação entre Fabinho Soldado e parte da diretoria está completamente desgastada. Fabinho é um cara que chegou cheio de moral, prometendo modernizar o departamento de futebol. Mas o tempo mostrou que o discurso e a prática não se encontraram. Ele continua pensando como se o Corinthians tivesse um cofre europeu, tentando montar um elenco de estrelas quando o clube mal consegue manter as contas em dia. O que irrita muita gente é que ele não demonstra flexibilidade, insiste em projetos caros e em ideias que não se encaixam com a realidade financeira do Timão. Enquanto isso, os resultados não aparecem e a pressão cresce. Tem conselheiro que já não aguenta mais ver o clube contratando jogador que chega machucado, outros que vivem no banco e alguns que nem chegam a estrear. O caso do Raniel é emblemático. O cara teve mais lesão do que jogo e, mesmo assim, continua pesando na folha salarial. E quando o torcedor olha para a folha, a conta não fecha. O Corinthians tem um dos maiores gastos mensais do país e, ainda assim, não consegue montar um time competitivo. É um contrassenso que deixa qualquer um indignado. E o torcedor não é bobo. A Fiel sabe quando tem coisa errada acontecendo. Quando ouve que o Corinthians foi condenado a pagar mais de 1 milhão para um jogador que já saiu há anos, como o Everaldo, a paciência vai para o espaço. É mais um processo, mais um dinheiro que sai sem retorno algum. E tudo isso se acumula. Dívidas, salários atrasados, erros de planejamento e decisões sem critério. O Corinthians parece viver num ciclo vicioso, onde a diretoria muda, mas a forma de administrar continua a mesma. E no meio desse caos, começam a surgir especulações sobre o futuro. O nome do Paulinho segue em alta nos corredores do Parque São Jorge. Muitos o veem como um possível caminho de reconstrução, um cara com identidade corintiana, que conhece o clube e entende o peso da camisa. Mas há também o medo de que a escolha seja mais emocional do que racional. Paulinho é ídolo. Ninguém nega isso. Mas transformar um ídolo em gestor é um passo delicado. Nem sempre dá certo. Ainda assim, a ideia agrada parte da torcida, que prefere ver alguém que ama o clube no comando do que um executivo que trata o Corinthians como uma empresa qualquer. Do outro lado, tem quem defenda a permanência do Fabinho até o fim da temporada, principalmente se vier o título da Copa do Brasil. A lógica é simples. Se ganhar, o ambiente muda e o torcedor tende a dar um voto de confiança. Mas a questão é mais profunda. O problema não é apenas o resultado dentro de campo, é a estrutura fora dele. O Corinthians precisa de uma gestão que entenda o momento e saiba reconstruir com responsabilidade, e isso não se resolve com um troféu. Enquanto tudo isso acontece, o elenco segue tentando responder dentro das 4 linhas. O Dorival trabalha com o que tem, mas dá para sentir que o time ainda não tem uma identidade. É um elenco montado às pressas, com peças que não se encaixam e um estilo de jogo que ainda não convence. O torcedor olha para o campo e sente falta de intensidade,
de raça, daquela entrega que sempre caracterizou o Corinthians. E quando o time não mostra isso, a cobrança vem pesada. Dorival é um cara experiente, um técnico respeitado, mas parece que ainda não conseguiu achar o ponto certo. É o tipo de treinador que prefere o diálogo à bronca, o acolhimento à cobrança, e talvez seja isso que falte nesse momento. O elenco precisa de alguém que bata na mesa, que cobre mais empenho e que faça esses caras correrem. Porque o Corinthians não pode ser um time apático, não pode entrar em campo sem mostrar vontade. A camisa é pesada demais para isso. O torcedor quer ver atitude. Quer ver o Corinthians brigando, lutando até o último minuto, como sempre foi. E isso não se compra com dinheiro nem com estrela estrangeira. Isso vem de dentro. Vem de quem entende o que é vestir o manto alvinegro. Por isso, quando se fala em renovação, não é só sobre contratar nomes novos, mas sobre resgatar o espírito do clube. O Corinthians precisa voltar a ser Corinthians. E para isso, precisa colocar ordem na casa. Precisa de um planejamento real. De gente que saiba administrar e que fale a verdade, sem maquiar os números e sem vender ilusão. O torcedor aceita a reconstrução, aceita um período difícil, desde que veja coerência, desde que veja trabalho e transparência. O que não dá é para continuar nesse jogo de empurra, onde ninguém assume responsabilidade e todos agem como se o problema fosse do outro. O torcedor quer explicação, quer saber por que o clube gasta tanto e entrega tão pouco. Quer entender por que o Corinthians vive sendo manchete por processos, dívidas e polêmicas. E o mais triste é que tudo isso acaba refletindo na imagem do clube. O Corinthians, que sempre foi sinônimo de força, virou alvo fácil de crítica e desconfiança. A torcida continua sendo o maior patrimônio, a que segura o time nos piores momentos, mas até a fiel tem limite. A sensação é de que falta comando, falta liderança, falta alguém que bata no peito e diga: deixa comigo, eu vou resolver. Enquanto isso não acontecer, o clube vai continuar girando em círculos, apostando em soluções improvisadas e se complicando cada vez mais. O Corinthians precisa de um norte, precisa de uma direção clara e de pessoas comprometidas com o escudo, não com o próprio bolso. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians parece estar prestes a movimentar o mercado da bola mais uma vez. E o alvo desta vez é ninguém menos que Reinaldo, o craque do Mirassol. Fontes próximas ao clube paulista revelam que conversas já estariam avançadas e a torcida começa a sonhar com a chegada de um reforço capaz de mudar o ritmo do time. Reinaldo, que vem se destacando com atuações consistentes e gols decisivos, chamou a atenção de gigantes do futebol brasileiro. Mas o Timão parece ter acelerado a negociação nos últimos dias. O atacante, conhecido por sua habilidade de driblar adversários e visão de jogo impressionante, seria uma aposta para reforçar o setor ofensivo corintiano, que busca mais criatividade e presença diária. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria alvinegra teria oferecido um contrato atraente e condições para que Reinaldo se destaque já em sua primeira temporada. Enquanto isso, no Mirassol, a notícia do possível acerto já movimenta a rotina do clube, que se prepara para eventuais negociações de última hora, caso algum detalhe precise ser ajustado. Entre torcedores, a repercussão é imediata.
Nas redes sociais, a chegada do jovem craque é tratada quase como uma afirmação de ambição do Corinthians, que, mesmo sem anunciar oficialmente, já desperta burburinho sobre o impacto que Reinaldo pode causar. Analistas esportivos começam a especular como o estilo de jogo do atleta se encaixaria no esquema atual da equipe, levantando hipóteses sobre alterações táticas e novas combinações no ataque. Enquanto a negociação segue seu curso, ninguém confirma oficialmente, mas a expectativa é palpável. Reinaldo, que coleciona elogios por seu desempenho em Mirassol, agora teria a oportunidade de brilhar em um dos maiores clubes do país, num palco que sempre exige resultados e entrega total. E é justamente essa combinação de talento promissor e desafio gigante que mantém a imprensa e os fãs atentos a cada detalhe. Entre rumores de bastidores e comentários de torcedores, o que se percebe é que a bola da vez é Reinaldo, e todos querem ver como essa história vai se desenrolar. O Corinthians, conhecido por surpreender em momentos cruciais do mercado, parece mais uma vez pronto para movimentar as peças, e Reinaldo é a estrela que pode transformar esse cenário. Enquanto os desdobramentos não são oficialmente confirmados, o burburinho cresce e promete movimentar discussões e especulações por toda a cidade. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!